Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 13 do livro de Romanos, versículo 11. Romanos 13, 11. Eu estou na última mensagem dessa série, Vivendo a Plenitude da Graça, e hoje eu gostaria de falar da esperança de nós cristãos, a nossa esperança. Vimos na primeira ministração que para vivermos plenamente a graça, nós precisamos da gratidão, essa gratidão que nasce da graça. A graça é esse amor de Deus em ação, é Cristo Jesus na cruz, é tudo que Paulo vai falar do capítulo 1 até o 11 do livro de Romanos. Então, Paulo, ele exalta a Deus, ele agradece a Deus por tudo que Cristo fez, pela salvação, o perdão, o amor, a graça maravilhosa do Senhor. E essa atitude de gratidão é a atitude que se expressa em entregar a sua vida a Deus, inteiramente, definitivamente, irrevogavelmente. E então, a segunda atitude é de um amor sincero, ok? Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora, vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, os irmãos, a família, vamos amar o vizinho, a comunidade onde nós encontramos, porque Deus é amor. Se Deus usou de graça, bondade e misericórdia conosco, por que não vamos amar as pessoas? Por que não vamos usar a mesma graça, a mesma bondade para com os outros? E aí, a terceira atitude que nós vimos é que nós devemos quitar as pendências dos relacionamentos, quitar as pendências em todas as áreas da nossa vida, porque não vamos viver uma vida plena na graça, com dívidas, com pendências em nossas vidas. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre a nossa esperança, esse dia maravilhoso que se aproxima, esse dia extraordinário que é o dia do Senhor que se aproxima. Essa semana, dando um módulo na faculdade, nós estamos vendo a teologia do Novo Testamento. Então, passamos de segunda a sexta meditando nessa teologia do Novo Testamento. E o último, na sexta-feira, foi a teologia de Apocalipse, né? Dessa soberania de Deus, do Deus que põe fim no mal, Deus que traz justiça sobre essa terra, que vai de fato pôr um ponto final em todo o sistema de pecado e que vai salvar o seu povo pela sua graça e pelo seu poder. Então é extraordinário meditar nessa esperança. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos no mundo sem Deus e sem esperança. Sem Deus e sem esperança. Às vezes você vê a pessoa falar que tem Deus, que tem alguma esperança, mas que esperança é essa que essa pessoa tem? Que as coisas aqui simplesmente melhorem. E de fato é apenas uma ilusão. A gente vê algo que a Bíblia está dizendo de um mundo que caminha num colapso, que caminha numa direção, e que nós precisamos ter atitudes corretas para que possamos, nessa esperança, ser sal e luz nesse mundo. E o texto sagrado de Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Façam isso. O apóstolo Paulo começa esse texto. O que você vai fazer? Aquilo que ele acabou de dizer. Agradeça a Deus por sua salvação, pela graça dele. Entregue-se definitivamente
vidas, sejam elas sociais, emocionais, espirituais, morais, em todas as áreas, que você faça isso. E enquanto você faz isso, enquanto você está vivendo a graça de Deus e por meio dessa graça, compreenda o tempo em que vivemos. Esse é o chamado do apóstolo nesse texto, compreendendo o tempo que vivemos. Ele já nos ordenou que nós venhamos a não nos conformar com este mundo, com este século, que nós venhamos a transformar a nossa mente por meio da renovação, a nossa vida por meio da renovação da nossa mente. Uma mente que não está simplesmente parada, absorvendo o que está aí. Pelo contrário, a mente cristã deve ser uma mente ativa. A mente cristã não pode aceitar absolutamente nada de forma passiva. O ser humano algum deveria fazer isso, muito mais o cristão, porque se nós temos uma consciência dada por Deus, se nós temos um sistema moral, ético, de justiça social, muito mais o cristão, somado a isso, ele tem o conhecimento de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho. Ele tem o Espírito Santo, ele tem as Escrituras Sagradas, então ele pode julgar todas as coisas e reter apenas o que é bom. Então a mente cristã não pode ser de forma alguma passiva. Fé também é questionada. A fé não é uma coisa inocente no sentido de que eu acredito em qualquer bobagem que alguém me diz. Não, isso não é fé, isso é ser crédulo, isso é ser alguém inocente, bobo. Na realidade, a fé cristã ela questiona, ela olha o mundo, ela olha a argumentação, os pensamentos, as atitudes, ela vê tudo que está à sua frente e coloca isso diante da palavra de Deus, e coloca isso diante das Escrituras Sagradas. É uma mente ativa, é uma mente que não está vendo um filme, ouvindo uma música, ou numa conversa, e ali essa pessoa está simplesmente alienada. Não, a mente cristã, ela precisa compreender o que está acontecendo no mundo, ela precisa compreender o tempo em que vivemos. E que tempo é esse que vivemos? É um tempo, em certos aspectos, mais complexo que a humanidade já viveu. Existiram tempos piores em alguns aspectos. A história nos mostra que existiram alguns momentos da história que foram piores em algumas áreas, mas de modo geral estamos numa situação bem complicada. E Paulo está alertando esta igreja: olha, discernam o tempo em que vocês estão. Não aceite, não veja as coisas de forma passiva, mas que você tenha uma mente que possa discernir, investigar, olhar, analisar, ponderar o que você está vendo, para que você não seja de forma nenhuma enganado. Então, apenas discernindo espiritualmente, pessoas que pensam biblicamente vão conseguir discernir o mundo. Um mundo que se entrega ao entretenimento, um mundo que se entrega à imoralidade, um mundo que se entrega ao consumismo desenfreado, que fez das paixões, dos desejos, dos prazeres pecaminosos o centro de tudo e a razão da existência. Então nós precisamos olhar tudo isso e pensar: será que é isso que é a vontade de Deus? Será que esse é o reino de Deus? Será que Deus quer isso? Esse é o caminho de Deus para nós? Então é uma mente que está analisando, discernindo o tempo em que nós estamos vivendo. Por quê? E ele te dá essa razão nesse versículo 11: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Me chama atenção nesse texto, porque Paulo não conhece essa igreja, Paulo nunca esteve nessa igreja. Talvez ele tenha estado em Roma antes de ser cristão, mas depois de cristão ele nunca esteve em Roma. E ele fala isso nessa carta, que ele quer ir até essa igreja. Ele não conhece os irmãos. Como é que ele está dizendo que os irmãos falando para eles: ó, chegou a hora de vocês despertarem do sono? Parece que é uma coisa muito fácil a gente cair no sono. Parece que é muito fácil o cristão cair no sono. Me lembro daquela parábola que Jesus conta daquele casamento, e existem 10 virgens que vão para o casamento, 5 sábias e 5 nécias, mas é interessante que todas dormem.
Aquele que dorme, dorme relaxado, ele repousou, ele deitou, ele se entregou. Isso parece ser muito fácil para a gente fazer, irmão. Falando da questão moral, ética, espiritual, é muito fácil nós nos conformarmos com este século. O difícil é você não se conformar. O difícil é você analisar as formas e as formas que o mundo tem, que a cultura está tentando empreender e colocar você, encaixar você nisso, e dizer: não, calma aí, a Bíblia diz o contrário, não, Deus está indo em outra direção, não, o reino de Deus não tem nada a ver com isso, o reino de Deus é aqui. Esse é o difícil é isso, é quando nós não estamos dormindo no meio da cultura. E Paulo sabe que isso é uma tendência natural de todo ser humano. Então ele chama essa igreja: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Eu quero dizer para vocês isso nessa noite. Chegou a hora de você despertar. Sim ou não? Chegou a hora de você despertar. É a hora de você abrir seus olhos. É a hora de você não dormir mais. Não é momento. E sempre, irmão, a Bíblia vai nos chamar a estarmos, em certo aspecto, desconfortáveis no mundo, na cultura, nas situações em que nós estamos vendo. A Bíblia sempre vai chamar a gente a não estar simplesmente comamos e bebamos. Assim, o bom é estarmos aqui, ok? Entregues, relaxados, deitados numa cama de rosas. Isso é muito fácil, mas a Bíblia sempre vai nos chamar a nos erguer, a nos levantar. Desperta, tu me dormes, levanta-te de entre os mortos. É outra imagem que o sono produz. Uma pessoa dormindo é uma pessoa que assemelha-se, em certo aspecto, àquela pessoa que está no caixão. Então esse sono, ele parece que nos conduz, esse sono do pecado parece que nos conduz também a esse estado de morte espiritual. E a Bíblia nos alerta a isso: desperta, tu me dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então nós precisamos acordar, irmão. Chegou a hora da igreja se levantar, chegou a hora de você, cristão, individualmente, dizer: não, eu não quero mais viver como eu vivia, eu não quero mais andar como eu andei, eu não quero mais viver a minha vida como eu vivi em 2023, eu quero avançar, eu quero crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir adiante na minha fé. Eu quero colocar os pingos nos is na minha vida. Eu quero resolver e quero quitar situações na minha história. Eu quero ir adiante, eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero uma vida de oração mais profunda. Eu quero servir mais ao meu bom Deus. Eu quero mais de Cristo Jesus, o meu Senhor. Chegou a hora, meu amado irmão, de você despertar. Esse texto é para mim, esse texto é para você. A gente se conforma muito fácil com uma vida cristã medíocre. Tá, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, tal, ok, e acabou. Faça aquela oração no final do dia, rascunhada, mal feita: Senhor, obrigado pelo dia, tá, não sei o quê. Li ali um versículo da Bíblia que alguém postou lá no WhatsApp, e foi o único versículo do dia que eu pensei lá, que alguém foi lá e postou. Às vezes o pastor joga um versículo lá no grupo, lá eu leio aquele versículo e acabou. Não. Chegou a hora de você despertar para o sono. Que texto extraordinário. E não, quando nós entendemos a graça, nós entendemos que é o que esse texto vai nos mostrar, que esse mundo em trevas caminha para a destruição, que nós não podemos simplesmente estar confortáveis nessa situação, dizendo: não, aqui está tudo bem, nós vamos aí seguindo. Não, precisamos acordar, precisamos entrar na realidade. Aqui está algo do sono. Por isso que essa figura de linguagem do sono é alguém que relaxa, é alguém que se assemelha ao morto, mas é também alguém que não tem capacidade de discernir nada. Veja, o texto acabou de dizer: você deve discernir o tempo que você está vivendo. Então não dorme. Claro, quem dorme não está na realidade.
não está na realidade. Quem dorme não está consciente. Por isso que num sono você cai sem fim, ou você voa, ou você mergulha e respira debaixo da água, ou você está com alguém que é uma celebridade que você fala, gente, que eu estava conversando com essa celebridade. Quer dizer, veja, o sono é uma mistura de ilusão, desejos, um pouco de realidade, mas nunca uma realidade verdadeira. E você não tem a mínima condição de discernir nada enquanto está dormindo. Não é verdade? Você não tem capacidade alguma de consciência. Como é que você vai viver num mundo quebrado que se opõe ao Evangelho de Cristo e vai dormir? Você não pode dormir. Chegou a hora de despertarem do sono. Então, essa ausência de uma consciência, essa ausência de discernir, o sono nunca é uma verdade, uma realidade plena. Nunca. Você sempre está em meio do caminho e você não pode dormir. Esse não é o estado que Deus quer para o cristão, o estado do sono espiritual, esse estado de estar dormindo espiritualmente, dormindo moralmente falando. O sono tira você dessa realidade. Enquanto você sonha, não há realidade, não há discernimento, não há consciência. Você está dormindo, então você não é capaz de discernir absolutamente nada. É exatamente o que o pecado produz. Quando as pessoas estão envolvidas no pecado, a ideia do sono é a ideia de uma vida de pecado. É uma vida que você está negociando valores, princípios. É uma vida em que você está numa parte de realidade, mas você também está sem capacidade de discernir, de consciência. E o pecado produz isso. O pecado produz esse estado na minha vida e na sua vida. E ninguém pode dizer que não pode cair no sono, porque, irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já dormi em pé. Eu não sei se você já teve essa experiência de dormir em pé. Eu dormi enquanto eu lia. A gente estava lá no Chile há 29 anos atrás, e estudando já 40 horas seguidas sem parar. Começamos ontem, 6 da manhã, e vamos terminar hoje à noite, à meia-noite, 11 horas da noite. Então 40 horas sem dormir e sem parar de estudar, para poder entregar trabalhos na faculdade. E teve uma hora que o sono já estava muito grande. Eu comecei a ler, a pastora estava lendo comigo, e estava lendo de 3, 4 pessoas, e de repente eu estou lendo, e eu estou em pé, e eu dormi em pé lendo. Não tem idade. Você pode ser novo, você pode ser velho, você pode ser forte, você pode ser fraco. O sono vence qualquer um. Não, pastor, comigo nunca vai acontecer, eu sou um crente muito poderoso. Não, faço isso não. O sono pode pegar qualquer um. O sono pode vencer qualquer um. O pecado é sedutor, ele pode enganar qualquer um. O tentador se apresenta, e de forma tão sutil, alimenta o nosso pecado de forma tão sutil. Então ninguém pode simplesmente dizer, não, eu não vou dormir da minha vida espiritual. A nossa natureza pecaminosa é tão horrível que Deus levou Paulo ao terceiro céu. Ele viu e ouviu palavras que ninguém pode referir. Mas quando ele volta, o seu coração quer se ensoberbecer. E Deus tem que colocar um sofrimento proporcionalmente inverso à revelação para ele. E ele diz para ele não me vangloriar das revelações. Deus enviou um mensageiro de Satanás. Olha, Deus levou ele ao terceiro céu. É uma bênção, uma revelação de Deus. Ele viu a glória de Deus, ele viu a família de Deus no céu, ele viu aquilo que é o fim de todas as coisas. E a resposta do seu coração foi orgulhar-se, foi vangloriar-se. E Deus tem que dar um mensageiro de Satanás, permitir que o mensageiro de Satanás
esbofetei Paulo para humilhá-lo, para ele não se vangloriar das revelações. Veja, até as bênçãos que Deus te deu podem ser uma fonte de pecado na sua própria vida. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele diz: vocês vão pedir para os seus vizinhos ouro, prata, e vocês vão espoliar, vocês vão fazer como na guerra, vocês vão tirar os tesouros do Egito, e vão, e eles saem, eles estavam na miséria, mendigos, escravos, e quando eles saem do Egito, eles saem ricos. Mas os bezerros de ouro, o bezerro de ouro que eles fazem para adorar, o ouro veio da onde? Não veio da bênção que Deus deu para eles? A mesma bênção se tornou um ídolo para eles. Então, irmão amado, tenha cuidado, não durma, cuidado com a sua vida espiritual, porque até as bênçãos de Deus, e olha, não dá para melhorar Paulo, não dá para dizer: eu tenho um cristão melhor que Paulo, não dá, não tem um cristão melhor que Paulo, nem vivo nem morto, ok? Não tem ninguém que foi igual a Paulo, e ele se vangloriou, e Deus teve que agir para um sofrimento na vida dele, no bem dele mesmo e da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, nem eu e você podemos dizer: não, eu não vou dormir, não, eu não. Acorda, cristão, desperta, cuidado com o pecado. E o último aspecto do sono é que você está vulnerável. Provavelmente você já viu aqueles vídeos na internet, né, no TikTok lá, ou em algum lugar, de pegadinha com alguém que está dormindo. Tem alguém dormindo, alguém vai acender um monte de bombinha, né, embaixo da pessoa, faz alguma coisa nesse sentido, né? E aí você vê que aquela pessoa, ela está completamente vulnerável. Ela não tem reação, ela não tem como se defender, ela não tem como antecipar nada, ela é pega naquela situação e pronto, acabou. O sono produz isso. O sono produz em nós esse amortecimento. Você descansa na situação, você se assemelha à morte, você está sem consciência, você está sem discernimento, mas você também está vulnerável. Você está alguém como uma presa fácil, facilmente você é tomado de surpresa. Então, meu amado irmão, chegou a hora de você acordar. Amém? Chegou a hora da igreja acordar, de você acordar, e esse é o chamado do texto para mim e para você, e ele te dá um motivo para você acordar, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Irmãos, tudo aponta nessa direção. Que direção? A direção da segunda vinda de Cristo. As Escrituras Sagradas estão dizendo há 2000 anos, quando o Novo Testamento foi escrito, quando o livro de Apocalipse foi escrito, onde não havia globalização, onde não havia aquecimento global, onde não havia nada disso, esse capitalismo seu pai, não havia absolutamente nada disso. E a Bíblia já está dizendo das dimensões, do crescimento, da destruição da natureza, da destruição dos animais, da contaminação das águas, do ar. O livro de Apocalipse está recheado de tudo isso, da morte e do crescimento da violência, das guerras. Tudo isso está sendo dito no livro de Apocalipse. Há 2000 anos atrás, isso tudo você vê se cumprindo. Só que quando nós olhamos, sempre houve isso na história da humanidade, mas nunca houve isso na intensidade que nós temos hoje. Se pegarmos todas as guerras da humanidade no século XX, só no século XX, superou-se toda a quantidade de guerras que já houve em toda a história da humanidade. A quantidade de pessoas mortas no século XX foi maior que em todos os séculos passados juntos. A escravidão, estava vendo aquele filme muito interessante, foi um caso real, O Som da Liberdade. Se você não viu, veja, muito interessante aquele filme. 50 milhões de escravos no mundo hoje. Hoje no mundo, mais de
50 milhões de escravos. Se você pegar todas as pessoas que foram escravizadas no mundo, em todos os séculos e milênios para trás, hoje tem mais gente escravizada que todas, somado todas as outras. Nunca se destruiu tanta natureza, nunca se contaminou tanto as águas do mar, dos rios. Cristão, não é esse o ano mais quente, 2023, nos últimos 125 mil anos? Você não viu isso nos jornais, nas notícias, essas semanas para trás, o tempo inteiro? Não são os 125 anos, mas os 125 mil anos, o ano mais quente da história. Cristão, chegou a hora de você acordar. Tu está achando que esse mundo está caminhando para que direção? Não, pastor, está tudo lindo, maravilhoso. Você sabia que no século XX morreram mais cristãos martirizados por causa de Cristo que em todos os séculos somados anteriores? Não é porque não está acontecendo no Brasil, graças ao Deus, que não está acontecendo ao redor do mundo. E nós muitas vezes achamos que não, o mundo caminha bem. Não, irmãos, nunca tivemos tantas pandemias, epidemias, doenças. A violência cresce absurdamente no mundo inteiro. O consumo de cocaína cresceu 30% da pandemia para cá, só de cocaína. Só de cocaína. O consumo de drogas, de pornografia cresce no mundo inteiro. E nós estamos às vezes achando relaxados, sem discernir, dormindo diante de um mundo que está assim, queridos. Você precisa acordar, cristão. Você precisa abrir os olhos e ver as Escrituras e falar: meu Deus, olha aí, isso está se cumprindo. A resposta da graça é dizer: Senhor, o Senhor me amou, e eu não vou amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Senhor, o Senhor me amou naquela cruz, e eu não pertenço mais a esse mundo. Eu estou no mundo, mas eu pertenço a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu trabalho, eu estudo, eu vou para a faculdade, eu faço pós-graduações, eu compro e vendo, mas eu faço isso com os olhos na eternidade, com Cristo Jesus, o meu Senhor. Nós não somos alienados em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não, pastor, então se Jesus vai voltar, o mundo está quebrado, então não vou mais fazer nada. De jeito nenhum. É justamente o contrário, cristão. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai ter seus diplomas, você vai para a pós-graduação, vai para o doutorado, cai dentro. Mas faz isso, irmão. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com seus olhos abertos, com seus pés nessa terra, mas com seu coração em Cristo Jesus, não se apegando a nada, porque você sabe que o dia está chegando e a noite está acabando. Glória a Deus. E aqui que nós estamos, olha o versículo 12: a noite está quase acabando. O dia, e o dia é a segunda vinda de Jesus. O dia aí tem que estar em letra maiúscula na sua Bíblia. O dia, é o dia do Senhor. Tem que estar em letra maiúscula. Se estiver em letra maiúscula aí, a tradução falhou nesse momento aí. O dia, é o dia do Senhor. O dia logo vem. A noite está quase acabando. Deus vai pôr um fim no mal. Deus vai pôr um fim na injustiça. Deus vai pôr um fim na imoralidade. Deus vai pôr um fim na corrupção. Deus vai pôr um fim na maldade humana. Deus vai pôr um fim na guerra, na violência, na fome. Deus vai pôr um fim, irmão. Isso não vai permanecer para sempre. Deus venceu naquela cruz em Cristo Jesus. Ele reina, Ele venceu. Ele venceu, o amor venceu. O amor venceu. Glória a Deus por isso. A noite está quase acabando.
está voltando. Como a Bíblia é tão assertiva assim? Não tem ninguém, não tem cientista, não tem ninguém que conseguisse e que conseguiria apontar 2000 anos depois e olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e dar os detalhes. A palavra de Deus é a verdade, meus irmãos. O sol da justiça, o sol da nossa salvação está nascendo. Sabe quando você acorda assim, às 5 da manhã, e você já vê a luz em meio às trevas da noite, e aquilo se mistura, e você já vê os sinais do dia vindo. Olha os sinais aí diante dos seus olhos. Por que você vai dormir? Por que você vai dormir? Você deve acordar, cristão, e saber o seu Senhor está vindo, Ele vai pôr um fim em todo esse mal. O dia do Senhor está vindo, as trevas do pecado estão acabando, o sol da justiça está raiando. Por isso, o chamado: abandone as obras das trevas, não se conforme, não durma, desperta, você que dorme, não se contamine com o pecado, não negocie com as trevas, não se encaixe, nem se encante com o pecado. A noite está acabando, o dia logo vem. Glória a Deus por isso. O dia logo vem. Eu estou a cada dia indo na direção do meu Senhor, a cada dia indo em direção ao meu amor, a cada dia estou indo em direção a Ele, mas Ele está vindo na minha direção. A segunda vinda de Cristo a cada dia se aproxima, enquanto cada dia para a minha vida eterna se aproxima de forma plena, porque ela já começou a vida eterna, mas ela será plena quando eu encontrar o meu Senhor. Então a cada dia, estou com 51 anos, 30, 40, está chegando, você está quantos anos? Te faltam 30, 40, 20? Estamos indo em direção ao Senhor. Está pronto, cristão? Acordado? Ai, pastor, eu gosto nem de pensar nisso, meu coração dói. Quer ir para o céu, não quer correr. Né, gente? Ah, não, pastor, não vale isso não para o meu coração. Não, gente, é a verdade, é a realidade. Estamos, agora, infeliz é aquele que não sabe para onde vai. Você sabe para onde vai. Desperta. Desperta, cristão, para a glória de Deus, e seja você, como o texto vai te chamar, a ser um instrumento da graça de Deus, no meio de tudo isso, seja você um instrumento da luz, da glória de Deus, e Ele chama você. O dia, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado, abandone, exclua da sua vida as obras das trevas, e vista-se das armas da luz, da armadura da luz. Agora você é um soldado da luz. No lugar de estar sonolento, dormindo, agora você é um soldado da luz, vestido da armadura da luz, a armadura de Deus, a justiça, a verdade, a salvação, o Evangelho, a fé, a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, corações cheios de amor e paixão por Deus, pela igreja, pelo reino, servindo, trabalhando, frutificando no reino de Deus, frutificando para a glória de Deus. Aqui estamos revestidos, e o versículo 13 e 14 são muito especiais, porque Agostinho de Hipona, aquele africano chamado, conhecido de Santo Agostinho, no ano de 386 depois de Cristo, ele estava atormentado pelos seus pecados, era um homem imoral, vivia no prostíbulo, na jogatina, um homem extremamente inteligente, mas vivendo uma vida sem Deus, pagão, sem Cristo. E ali então, umas crianças estão brincando. Toma o livro e lê, toma e lê. E então ele pegou a Bíblia, ouvindo aquelas crianças cantando
brincadeira, ele abriu a Bíblia e caiu nesse texto que eu vou ler agora para você, de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em desavenças e invejas, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ele nasceu de novo e se tornou o Santo Agostinho, o homem que pegou a teologia de Paulo, que nesse momento estava esquecida, uma teologia extraordinária. E ele, lendo a Bíblia, descobre a teologia de Romanos, descobre a teologia de Paulo e traz vida novamente àquela teologia. E para ele escreve as confissões, escreve sobre a cidade de Deus. São clássicos literários extraordinários. O mundo inteiro admira esses livros de Agostinho de Hipona. E Deus faz um avivamento extraordinário, não apenas na vida dele, mas na vida das pessoas daquela época, também no norte da África. Deus faz algo maravilhoso. Meus irmãos, que texto extraordinário. Aqui ele é confrontado com os seus pecados e Deus salva Agostinho. E o texto diz: comportemo-nos com decência, ou andemos dignamente. E aqui está a missão da igreja. Aqui está uma igreja que é a luz do mundo, vestida da armadura da luz, que brilha em justiça, que brilha em verdade, que brilha em salvação, que brilha o Evangelho, que brilha a fé, que brilha a palavra de Deus, que brilha em santidade, que brilha por meio da oração, da adoração, do serviço. É uma igreja que está reluzindo a Cristo. Comportemo-nos com decência, com santidade. Uma igreja transformada, não conformada com este mundo. Não conformada com este mundo. E aqui, irmãos, que as pessoas olhem para o cristão e dizem: o Evangelho funciona. Eu vejo a transformação da sua vida. Eu vejo que você não é um homem como todos os outros, uma mulher como todas as outras, que você não é um jovem como o outro. Tem Deus na sua vida, Cristo está aí, há um brilho da glória, da presença, do amor de Deus na sua vida. A maneira como você enfrenta os problemas, as lutas, os desafios, as derrotas da vida, a maneira como você se comporta sexualmente, tudo em você denuncia que você é da luz, que você não é como nós, que você é uma pessoa diferente, que você vive diferente, pela vida de santidade que você está vivendo. Meus irmãos, que testemunho maravilhoso. É isso, essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. É ser, antes de falar de Cristo, antes de anunciar a cruz de Cristo, é viver o Evangelho, é ser testemunha, é ser discípulo de Jesus, é ser revestido de Jesus Cristo, como diz o versículo 14. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Cristo é minha vida, eu me revisto da sua palavra, eu me imito a Cristo. Ele é a pessoa mais importante para mim. Eu faço o que Ele fez, eu falo como Ele falou, eu penso como Ele pensou. Seus valores são os meus, sua vida é a minha. Eu caminho nas pegadas do Salvador. Eu não ando como o mundo, eu ando como Cristo. Eu me revesti de Cristo Jesus. As pessoas olham para mim e dizem: você parece com Jesus, você fala de Jesus, você pensa como Jesus. Você é como Jesus, você é um cristão. Você é como Cristo. Você se parece com Cristo. Você está revestido de Cristo. Tudo que você diz tem a ver com Cristo. A maneira como você vive denuncia: você esteve com Ele. Você está andando com Cristo. É hora de você despertar do sono, meu amado irmão, e se vestir como Cristo. Como o texto diz: como quem age à luz do dia. Não tem o que esconder, não tem máscaras,
não tem dualismo, você não é uma pessoa em casa e outra na igreja, você não é uma pessoa no trabalho, outra em casa e na igreja, você não está usando mapa, não é um teatro a sua vida. Essa palavra hipócrita do grego, ela vem da palavra teatro, ela vem dessa ideia do encenar, do botar máscaras, do fingir personagens. Não, você não faz isso. Você está à luz do dia, você está à luz de Cristo. Você sabe que você está vivendo verdadeiramente diante de Deus em primeiro lugar. Você sabe que Deus te conhece, você não está mentindo para Deus, você não está tentando enganar Deus, que primeiro não é possível, mas você pode estar mentindo para você mesmo. E você está vivendo seriamente diante de Deus e diante dos homens, andando em plena luz. Eu não tenho nada que esconder em nenhuma área da minha vida. Olha, analisa, vê o celular, entra no computador, veja o streaming, faz tudo, averigua, analisa. Eu não tenho nada que esconder. As pessoas conhecem o caráter, a conduta, as palavras, sabem onde eu estou, para onde eu fui, de onde eu vim, para onde eu vou. A minha família sabe de tudo. Não estou escondendo nada de ninguém. É assim que você deve viver, cristão. É assim que nós devemos viver. Eu quero dizer uma coisa, é a nossa obrigação. Porque você está revestido da luz, das armas da luz, da armadura da luz. Você é filho da luz, filho do dia. Você não está dormindo. Quem está dormindo está mentindo, está usando máscaras. Quem está mentindo, quem está nas trevas, quem está tentando enganar as pessoas. Mas nós não, irmãos. O cristão verdadeiro não está enganando ninguém. Ele está vivendo a luz do dia. Ele está vivendo para que todos possam chegar. Uma coisa triste foi a vida de Ravi Zacarias. Foi um grande apologeta, morreu por alguns anos. Ele reunia universidades nos Estados Unidos, na Europa, a universidade inteira, grandes universidades. Reunia os professores e os alunos, toda a diretoria. Ele sozinho debatia o Evangelho com todos eles. E eram perguntas, atrás de perguntas, questionamentos, e não tinha nada que esse homem não respondesse a respeito do Evangelho. Ele era indiano, ouviu do Evangelho, e foi um homem que a priori foi impactado pela graça de Deus. E teve um ministério apologético, a palavra apologia vem da defesa, apologético extraordinário. Ele nunca perdeu um debate para as universidades inteiras. Era ele e centenas de professores e alunos em cada universidade. No final da vida dele, quando for abrir o celular, o laptop, tinha um monte de pornografia. Tem gente que é bom de pau. Tem gente que sabe ensinar muito bem. Mas não há nada oculto que não seja real. O texto está dizendo, irmãos, comportemos-nos com decência, não como quem age à luz do dia. Esse é o cristão verdadeiro. Você pode ter muito conhecimento, muito trajetória de igreja, ser bom de palco, mas é a vida de transformação do seu coração que vai me dizer de verdade se você é um cristão de verdade. Se você nasceu de novo, é uma vida de santificação, porque sem santificação, ninguém verá Deus. Meus irmãos, que chamado para mim e para você. Então, orgias, eram aquelas festas noturnas, regada a sexo livre, bebedice, esses frevos dentro do tempo. Isso não nasceu. Essas nights aí, droga, bebida, numerada, cachaçada, dança, isso sempre teve. E Paulo está usando a expressão de orgias, que é exatamente isso. Só que antigamente o pessoal fazia à noite, hoje o pessoal faz os frevos de dia também.
Esses pecados grosseiros, tire da sua vida, mas tire também as desavenças. Olha isso. Tira as desavenças, versículo 13. Tira a inveja. Ah não, pastor, meu temperamento, eu sou assim mesmo. Não. Você é da luz. Você não foi chamado para se vingar. Você não foi chamado a odiar ninguém. Você foi chamado a amar. Então, desavenças, invejas, nada disso. Pelo contrário, versículo 14: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A sua inclinação, a natureza pecaminosa que está em você, ela luta contra o seu espírito, e o espírito luta contra a carne. Mas que você possa viver no espírito, andar no espírito, para a glória de Deus, lembrando que a noite está acabando e o dia logo vem. Vamos orar ao Senhor. A noite está acabando e o dia logo vem.